Entusiasmo não substitui as regras do reino de Deus. Motivação correta não substitui as regras do reino de Deus. Será que você pode dizer isso para quem está do teu lado? Diga assim, ó: entusiasmo e motivação correta não substitui as regras do reino de Deus. Você já imaginou o maridão chegar em casa entusiasmado para fazer alguma coisa e você fala: é isso mesmo? Que coisa boa! Mas vejam só, eu estou lá entusiasmado fazendo algo que deve ser feito, e de repente a cândida cai na camiseta, gente. Oh, tribulação! Quantas vezes entusiasmado nós estamos, quantas vezes animado nós estamos, motivados a fazer a coisa correta, motivado a fazer a coisa certa, mas ao fazemos da maneira errada. Fala assim: Davi morou muito tempo com Filisteu e pensou que a glória de Deus se carregava do jeito que o mundo carrega. Fala: mas aqui não é mundo, aqui é reino de Deus. Oh, meu Deus do céu. Por que é desconfortável na igreja, pastor? Porque no mundo você põe no boi, e na igreja é nos ombros. No mundo o peso fica no boi, fica na carroça. Mas e na igreja? Na igreja os filhos chamados para o reino de Deus precisa pegar a vara, precisa pegar a madeira e precisa colocar a presença nos ombros para carregar a presença. A paz do Senhor, povo de Deus. Pode tomar o seu assento. Meu Deus. Aleluia. Senhor, minha oração agora é que o Teu Espírito Santo continue falando, continue ministrando, que os nossos corações estejam abertos para serem ministrados, que nós possamos receber ainda de tal forma, possamos entender e sentir a atmosfera e o ambiente que nós estamos, e aonde o Senhor irá nos levar a partir de hoje. Que ninguém, nem mesmo do mais jovem ao mais experiente, volte da mesma maneira, mas que hoje seja uma noite marcada de cancho narava sere candarava surya mandarava sere derras nada dava se cancho narava ya da sere derras. Oh Deus, aleluia. 1 Crônicas, vamos ver se eu consigo. Deus abençoe os irmãos que estão conosco pela primeira vez. Deus abençoe grandemente sua vida. Deus abençoe Wesley, pastora Fran,
sabe do carinho imenso que nós temos pela família de vocês, e se estende a todos que os acompanham. Deus abençoe, um grande abraço, nosso amigo pastor Geriel. 1 Crônicas 15, 13. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Muda a versão, põe a ARA, ARC, quero ler, que é as versões mais comuns. É possível? Sim ou não? Não? Então vamos aqui na minha. Às vezes dá, às vezes não dá. 1 Crônicas 15, 13. Pois que porquanto primeiro vós assim não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a sua ordenança. NTLH 15:13. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não o termos consultado como devíamos. Essa narrativa é uma narrativa que ela acontece em 1 Crônicas e em 2 Samuel. O contexto desse momento é o momento que Davi, depois de assumir completamente o reinado de Israel, que acontece em duas etapas. Depois da morte de Saul, ele assume o governo em Hebrom, Judá, onde governa por 7 anos. Depois de 7 anos governando parcialmente o reino, ele é ungido rei sobre todo Israel, todo o país. É como se parcialmente ele começasse governando, falando dos nossos dias, o estado de São Paulo. E 7 anos depois ele assume o governo do país todo. E uma coisa que acontece aqui, que está acontecendo, é que Davi está trazendo de volta uma peça, um objeto, que na fé cristã tem uma tipologia física chamada Jesus Cristo, mas na religião judaica, a arca da aliança era, nos dias de Davi, o símbolo mais sagrado da religião judaica. Aquela arca que era feita de madeira, revestida de ouro, uma tampa coberta de ouro, com 2 querubins que cobriam seus rostos com suas asas, chamada tampa do propiciatório.
dentro desta arca havia a vara de Arão, que floresceu no deserto, havia as tábuas da lei, e havia também uma porção do maná, que foi o alimento que Deus proveu para todo o povo quando Ele os tirou do deserto. Era um símbolo sagrado, mas não apenas um símbolo, porque Deus havia dito a Moisés que aquela peça, aquele objeto, era o tipo da presença de Deus. Aonde aquela peça ia, ali o povo de Israel, a nação de Israel, obtinha vitória. Mas aquela peça, aquele objeto passou a ser considerado um amuleto. A confiança que o povo de Israel passou a ter não foi mais na presença propriamente dita de Deus, as suas vitórias, as suas conquistas, mas eles colocavam aquele objeto como quem dizia: aonde nós levarmos este objeto, nós teremos vitória. E a sua confiança não passou mais a ser em Deus, mas no objeto, como um amuleto. Eles viviam todas as regalias, praticavam todos os pecados que gostavam de praticar, e achavam que a presença da arca, o objeto em si, era suficiente para dar a eles vitória. Nos dias de Samuel, quando Samuel, o profeta Samuel, já governava, então Deus, em revelação, disse a ele que a casa de Eli cairia, que a casa de Eli sofreria, Eli morreria, os seus filhos morreriam, porque eles estavam conduzindo a obra de Deus de maneira indevida. Então travou-se uma guerra, e nessa guerra os filisteus, que sempre foram um arqui-inimigo do povo de Israel, venceram a batalha. Os filhos de Eli morreram. Eli, quando soube da notícia, caiu, quebrou também um membro do seu corpo, também morreu, e a arca de Deus foi levada embora. Eles perderam a arca, foi-se a glória de Deus do meio do povo de Israel. E por que eu estou falando sobre isso? Porque agora Davi, o texto que nós lemos no capítulo 15 de 1 Crônicas, esse personagem que está envolvido e está dizendo isso, ele ainda não havia nem nascido quando isso aconteceu. O povo de Israel perdeu a arca da aliança, a arca do concerto, e os filisteus levaram a arca embora. Só que quando os filisteus levaram a arca embora, eles colocaram a arca do Senhor junto em um ambiente onde o Deus que não é Deus, que eles consideravam Deus, no mesmo cômodo, no mesmo ambiente. E algumas coisas começaram a acontecer. Ora, o Deus, a imagem que eles consideravam Deus, caía, quebrava o pescoço, quebrava os seus membros. Mas não apenas isso, a população, os homens começaram a sofrer de hemorroidas. Que terrível isso. E uma infestação enorme de ratos. O Deus deles foram quebrados, enfermidades nos seus corpos e uma peste assolando toda a população. Logo eles entenderam que o problema muito provavelmente era a presença do Deus de Israel no meio deles. Então eles fizeram algo que foi para provar se era Deus de Israel ou não que estava provocando aquilo. E eles disseram: nós vamos levar esse Deus, essa arca embora, e nós vamos também oferecer uma oferta, e vamos colocar junto. E eles pegaram e fizeram ratos de ouro, e fizeram desenhos de hemorroidas de ouro, fizeram um carro, colocaram bois, vacas mais precisamente, que acabaram de dar cria,
e disse: vamos colocar esse carro nessas vacas que nunca foram montadas, vacas que acabaram de dar cria. A ideia é que de maneira nenhuma essas vacas, esses animais, deixariam seus filhotes. E outra coisa, elas nunca tinham sido colocado carroças sobre elas. Mas a fala deles é: se a gente colocar as carroças, colocar ela na estrada, e ela for em direção à cidade do povo de Israel, então quer dizer que tudo que sobreveio a nós é o Deus de Israel que está fazendo isso conosco. Preste atenção nisso. As vacas foram, não voltaram, não ligaram para os seus bezerros, para os seus filhotes, e chegaram até a nação de Israel. Abinadab agora pega a arca e coloca na sua casa, a presença, o símbolo da presença de Deus, coloca na sua casa, e lá essa arca fica por mais de 20 anos. E Saul, que era o atual rei de Israel, o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, nunca buscou a arca para a cidade da qual ele governava. A presença sempre distante, a arca sempre distante. No início do reinado de Saul, Saul reinou aproximadamente 40 anos. E Davi vem ser ungido, um jovem rapaz de 15 a 17 anos aproximadamente. E o tempo passa. A arca continua na casa de Abinadab. E com 30 anos, Davi agora assume, Saul morre. Davi assume o governo em Hebrom, Judá. 7 anos se passam, quando ele assume o reinado de maneira plena em Jerusalém, entusiasmado, porque Davi é um homem que nos ensina muito. Eu imagino Davi muito semelhante comigo, porque ele é um homem que fez muitas coisas erradas, mas ele é o único homem que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que ele tem muitas coisas a nos ensinar. Não que nós devemos errar como ele errou, mas que os erros dele nunca foram repetidos da mesma maneira. Ou seja, ele tem muitas coisas a nos ensinar. E ele estava entusiasmado, porque agora a unção que foi derramada sobre ele, a graça que foi liberada sobre ele pela vida do profeta Samuel, depois de 15 anos ou um pouquinho mais, agora está sendo realizada. E ele está muito cheio de entusiasmo. Como é gostoso estar entusiasmado. Como é gostoso estar animado. Eu não sei você, mas eu gosto em algumas situações. Tem coisas que a gente normalmente não faz, mas quando a gente está entusiasmado, a gente faz. E é gostoso fazer entusiasmado do que sem entusiasmo, sem ânimo. É gostoso fazer as coisas animado, mas às vezes a gente faz sem ânimo mesmo. Mas entusiasmado é tão gostoso. Eu tive uma experiência tão recente. A minha esposa me deu algumas camisetas e que eu amei. Eu falei para ela: compra só dessa camiseta que eu gostei, esconde a barriga, valoriza o resto do corpo. Para ela, porque tem umas que, né, a gente tem cá. E eu gostei, irmão Alexandre. Bonita, veste bem, fresca, uma cor linda. Entusiasmado, eu fui, falei: já vou dar uma limpada aqui. Recentemente estava com essa camiseta, eu já fui, vou dar uma limpada aqui. Falei: vou dar uma lavada no tênis e tal, e pega a cândida daqui, e esfrega dali, limpa e tal, entusiasmado para fazer a coisa certa. Entusiasmado, cheio de alegria. Que esposa não gostaria de ver o seu esposo chegar em casa entusiasmado e falar: é hoje, eu lavo a louça, eu lavo a roupa, eu limpo a casa. Ó Deus falando aí, gente.
Você já imaginou o maridão chegar em casa entusiasmado para fazer alguma coisa e você fala: é isso mesmo? Que coisa boa! Mas vejam só, eu estou lá entusiasmado fazendo algo que deve ser feito, e de repente a Cândida cai na camiseta, gente. Oh, tribulação. Irmão Pedro, eu cheguei perto da esposa com a camiseta tudo manchada. Mulher, elas já são mais, imagina grávida. E eu cheguei com a camiseta tudo manchada, e ela e eu perdi a camiseta. Eu estava entusiasmado. O entusiasmo era positivo, e o que eu ia fazer era certo. Mas fazer da maneira errada nos custa caro. Quantas vezes entusiasmado nós estamos, quantas vezes animado nós estamos, motivados a fazer a coisa correta, motivado a fazer a coisa certa, mas ao fazemos da maneira errada. E é isso que acontece com Davi. Ele agora assume o governo de Hebrom. 7 anos depois ele assume o governo em Jerusalém, e ele está entusiasmado, irmão Alexandre. Ele está animado, e aí os homens, os líderes tribais chegam nele e diz: Davi, chegou a hora de irmos buscarmos a presença de Deus para Jerusalém, para a gente colocar ela na sua cidade, a cidade de Davi. E ele ficou animado porque o povo animou. Ele ficou entusiasmado. Porque coisa boa, gente, é quando os obreiros chegam e falam: pastor, a gente pode até estar meio jururu. E aí os obreiros chegam, as obreiras, líderes falam: pastor, vamos fazer, vamos. E vai acontecer, e Deus vai bradar, e a coisa vai ser tremenda. E aí a gente vai e faz. Isso é bom demais. Na sua casa, seu esposo, sua esposa, quando chega animado, fala: vamos fazer, vai dar certo, agora é hora. E aí você é entusiasmado, e aí você vai fazer. Foi o que Davi fez. Ele reuniu todos os líderes agora, os líderes tribais, os líderes da tribo que estavam com ele, e diz: vamos buscar a presença, vamos buscar a arca. Chama o carpinteiro, prepara 2 carros, prepara um carro novo, e prepara os bois, que nós vamos buscar a presença de Deus. Entusiasmado para fazer a coisa correta, eles batem na porta de Abinadab. Mais de 30 mil homens, a Bíblia diz, que acompanhava Davi. E quando Abinadab foi liberar a arca, Uzá e Aiô vão acompanhar o trajeto. Eles colocam a arca da aliança sobre o carro, e os bois começam a andar. E eles estão felizes porque agora a presença de Deus está indo para a cidade de Davi. Está voltando para o lugar onde deveria estar. O lugar da liderança, o lugar do governo, o lugar da onde vem a ordem. Entusiasmado para fazer a coisa certa, mas de repente os bois estão caminhando, e como que a arca fosse cair, Uzá coloca a mão na arca, e logo acontece algo. E é o texto que nós lemos, que Davi está fazendo referência a esse acontecimento. Ele disse que Deus fez algo, Deus castigou, houve uma rotura. Na versão que eu li aqui, é como se um raio atingisse Uzá e perfurasse ele, e ele morre. Ele está entusiasmado para fazer a coisa certa. Buscar a arca é a coisa certa.
mas fazer a coisa certa da maneira errada. Entusiasmo não substitui as regras do reino de Deus. Motivação correta não substitui as regras do reino de Deus. Será que você pode dizer isso para quem está do teu lado? Diga assim, ó: entusiasmo e motivação correta não substitui as regras do reino de Deus. Que frustração terrível, porque ele está entusiasmado para fazer a coisa certa. A coisa certa é trazer a arca para Jerusalém. Mas agora o texto diz que a tristeza tomou conta de Davi. A tristeza tomou o coração de Davi. E quantas vezes não é assim? Eu falei da minha camiseta, mas tem tantas coisas na sua vida que são muito mais valiosas e às vezes nós perdemos coisas mais relevantes e nós a prejudicamos. Não porque ao fazer, o fazer é errado, mas a maneira como eu faço não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Motivação, entusiasmo não substitui as regras do reino de Deus. A tristeza tomou conta de Davi. O medo de Deus tomou conta de Davi. Ele parou tudo. Encontrou um morador que estava ali perto e falou assim: vamos deixar a arca, vamos deixar a presença de Deus aí na sua casa. O nome do homem era Obed-edom. E agora Davi volta para Jerusalém. A arca, a presença de Deus está na casa de alguém. E aquilo que ele gostaria de ter feito, que era tirar a arca do ambiente onde ele estava e levar para aonde Deus tinha colocado no coração dele, não aconteceu. Ao invés disso, tristeza e frustração tomou conta do coração dele. E quantas vezes na nossa vida somos tomados pelo medo, somos tomados pela frustração, quando nós olhamos e dissemos: eu fiz da maneira certa, pastor. Você pensa, porque a coisa era certa, porque a motivação estava certa, mas a maneira, às vezes, como nós fazemos está errada. E quantas das vezes nós nos sentimos como Davi? Uma perda na sua vida, um projeto que não deu certo, um plano que você fez que de repente não aconteceu, e você agora está lidando com isso. E você tem que lidar com isso. E quantas vezes nós desistimos, e quantas vezes nós paramos a nossa jornada por causa da tribulação, por causa da prova, e nós deixamos de lado. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que te entristeceu, que te fez pensar em parar. Mas sabe, o apóstolo Paulo diz em Romanos que a tribulação, ela não vem para nos parar. Diga comigo: a tribulação. Pode ser mais alto, diga: a tribulação, ela não vai me parar. Fala: a tribulação vai produzir em mim. Pode ser mais alto, diga: vai produzir em mim paciência. Fala: vai produzir paciência. E a paciência produzirá perseverança, experiência, perseverança, experiência. A tribulação não vai te parar. Será que você pode levantar a mão para receber isso? As perdas não vão te parar. A frustração que aconteceu no meio do caminho não vai te parar. Aquilo que você pensou que ia acontecer não aconteceu, não vai te parar. Porque ao invés disso, essa dor, essa perda, essa frustração vai gerar perseverança, experiência.
E a perseverança é a esperança com a certeza do que já aconteceu. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você, fala assim: toda a tribulação está gerando paciência. E a paciência vai gerar perseverança. Fala assim: nessa noite Deus vai evidenciar perseverança na sua vida. Perseverança na sua vida. Davi, meu Deus do céu, Davi agora volta para o palácio, volta para a cidade dele, volta para Jerusalém. Sabe por que Davi tem que voltar para Jerusalém? Porque a presença de Deus não pode ser carregada por boi. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Tem gente que quer viver da glória sem carregar o peso da glória. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para dizer: o tempo dos bois acabaram. Chegou o tempo do peso da glória de Deus. Aprendemos com ele, aprendemos com Davi a se preparar para receber a glória. Diga para quem está do teu lado, diga com carinho, diga assim: prepare-se para receber a glória. Fala assim: Davi morou muito tempo com Filisteu e pensou que a glória de Deus se carregava do jeito que o mundo carrega. Fala: mas aqui não é mundo, aqui é reino de Deus. Ah, meu Deus do céu. Por que é desconfortável na igreja, pastor? Porque no mundo você põe no boi, e na igreja é nos ombros. No mundo o peso fica no boi, fica na carroça. Mas e na igreja? Na igreja os filhos chamados para o reino de Deus precisa pegar a vara, precisa pegar a madeira e precisa colocar a presença nos ombros para carregar a presença. Por isso que confronta a igreja. Porque tem gente que coloca: pastor, que presença é essa? Bota no carro de boi. E aí o que acontece quando você põe no carro de boi? Fisicamente não acontece como aconteceu com Uzá, mas espiritualmente acontece. É boi forte e homem morto, boi forte e mulher morta. Davi volta para casa. 3 meses ele está em Jerusalém. Alguém chega para ele e fala assim: Davi, nós precisamos da presença aqui na nossa casa. Diga comigo: eu preciso da presença na minha casa. Põe a mão no coração e diga: eu preciso da presença na minha casa. Aí Davi pergunta para a pessoa que trouxe o mensageiro, fala assim: por que você está falando de novo que a gente precisa ir buscar a arca? Você não lembra do trauma que sofremos? Não lembra do que aconteceu? Lembra da perda? Porque é isso que vem à nossa memória quando a gente vai fazer aquilo que um dia a gente tentou fazer e não deu certo. E o mensageiro fala para Davi: Davi, deixa eu te contar um segredo. Sabe o Obed? Obed tinha 10 vacas quando a gente deixou a arca lá. Obed tem 200 vacas. Obed tinha um poço quando a gente deixou a arca lá. Obed está com 10 poços de água lá. A família de Obed era em 5 pessoas. Já tem notícia que agora as 5 mulheres da família, todas elas estão grávidas. Toda porta que se abre para a presença,
Toda porta que se abre para a presença, a história da casa muda, a história da família muda. Alguém disse: Davi, a casa de Obed-Edom, tudo que está acontecendo lá é prosperidade por efeito da presença de Deus. Está acontecendo. Fala para quem está pertinho de você, fala assim: está acontecendo na casa de Obed. Fala assim: sabe qual é a boa notícia? Vai acontecer na sua casa também. Fala assim: tem porta aberta na sua casa para a presença? Tem porta, eu estou vendo algumas mãos levantadas. Aqui, precisa abrir porta, porque toda porta aberta para a presença muda o ambiente. Porque toda porta aberta para a presença de Deus muda o ambiente. E essa presença está aqui nesta noite para mudar ambientes familiares. Só que agora, diferente da primeira vez, Davi estava entusiasmado, pastor José Vieira, como nós nos entusiasmamos muitas vezes, como você já se entusiasmou para fazer algo e eventualmente não deu certo porque a maneira de fazer não estava certa. Qual é a maneira, pastor? Êxodo 25:14. Deus disse a Moisés: fazei argolas na arca e fazei varais cobertos com ouro para carregá-las. Diga para quem está do teu lado, fala assim: no reino de Deus, as regras são criadas por Ele, e o seu entusiasmo, a sua motivação não substitui as regras dele. Fala assim: a arca foi criada para ser carregada por homens. Homens e mulheres hoje. Tem homens e mulheres aqui neste lugar. Tem gente recebendo isso. A arca foi feita para ser carregada. Lá, está recebendo lá, ó. A arca foi criada para ser carregada por homens, mulheres que estão disponíveis para poder sentir o peso da glória. Meu Deus, tem gente recebendo aqui nessa noite. Vai parar de ver a glória de Deus na vida de A, na vida de B. Vai começar a carregar a presença. Está recebendo aqui, vai parar de ver a glória de Deus na vida de A, de B. Vai começar a carregar a presença. Oh, glória! Deus institui a Moisés: faça as argolas, cobre com ouro, faça os varais para que carreguem a arca. Mas não era só um carreguem, porque poderiam carregar de qualquer maneira e qualquer pessoa. Mas eu aprendi no Ebas, pastor Geriel, que Deus dá uma ordem lá em Números, que os filhos de Arão, Coate, Merari e Gerson, as 3 famílias de Arão, especialmente Coate, os coatitas, eles eram os responsáveis por carregar a arca. E agora o Davi, que fez por entusiasmo, agora vai preparar. Vai preparar para carregar a presença. Você está com alguém crente do seu lado? Se não é crente, não tem problema. Diz assim: Davi começou os preparativos para carregar a arca. Fala assim: Deus já está te preparando para carregar a arca, para carregar a presença. E agora não tem entusiasmo, não tem líder tribal. Não, agora é oração e falar com Deus para dizer: Senhor, como é que o Senhor quer que nós carreguemos? E Deus olha para Davi e diz assim: Davi, não tem mudança na regra. Qual é a regra, meu Deus?
Deus, é Coate, é Gerson, é Meraren, é esse povo. Então reúne esse povo, porque é através deles que nós vamos trazer a arca de volta. Não importa a posição, o cargo eclesiástico, tem que ser adorador, tem que ser levita, tem que ser quem serve, tem que ser quem não tem medo de carregar o peso da glória nos seus ombros. Fala para o crente que está do teu lado, fala assim, ó: carregar a glória tem peso, não é fácil, mas Deus te escolheu. Então fique de pé para carregar a presença. Fica de pé, isso, fica de pé. Eu falei para o pastor Wellington, hoje vai ser uma saudação. Foi tanta coisa, eu falei, vai ser uma saudação hoje. Quando Davi preparou da forma correta, não é só o entusiasmo, não é só a coisa certa, mas é da maneira correta. E para fazer da maneira correta exige o preparo. Para fazer da maneira correta tem peso, tem decisão que pesa nos ombros. Os filisteus tinham o hábito de colocar os carros e colocar os seus deuses e carregar os seus deuses. Davi traz a experiência que passou em 2 temporadas morando com os filisteus, correndo, se refugiando de Saul, e parece que de maneira inconsciente ele traz o mesmo hábito mundano, o mesmo hábito filisteu, para poder tentar carregar a presença de Deus, e não dá certo. A sua experiência profissional mundana, as suas relações mundanas, as suas práticas mundanas que podem dar certo lá no mundo, é do mundo e funcionam lá, mas no reino precisa seguir as regras do reino. Tem muita gente que quer carregar a glória, mas não se preparou para suportar o peso da glória. Os coatitas, gersonitas, meretitas, essa é a expressão bíblica para as famílias desses homens, eram os responsáveis para transportar. Quando chegaram na casa de Obed, os coatitas pegaram a arca, deram 6 passos, pararam e sacrificaram. 6 passos, diga comigo, 6 passos, e sacrificaram. A partir daquele momento, toda aquela multidão de pessoas, inclusive Davi, passam a estar entusiasmada, passam a estar alegre, e eles começam a dançar na presença de Deus, e eles começam a adorar a Deus. Mas quem carrega a presença são os coatitas, é eles que estão com a presença no ombro, é eles que carregam o peso. Deus está falando com pessoas aqui que pensaram que ia ser fácil, pensaram que ia ser leve, até tentou colocar sobre carros de bois, mas Deus está dizendo: se não for para sentir o peso da glória, não vai caminhar. Mas se você colocar a minha glória sobre a sua vida, se você receber a minha glória sobre a sua vida, pode até parecer pesado, mas quando você colocar, a Bíblia diz que Davi dava passos largos, Davi saltava aquilo que parecia ser pesado na presença de Deus. Os passos são maiores, os saltos são maiores, você vai avançar, não vai te parar, não vai te reter, não vai, a provação não vai te impedir de avançar.
Diga para quem está do teu lado se você pode, tem liberdade para isso. Bate assim no ombro dela, assim ó, no ombro dele, e diga assim ó: Deus está te dando passos largos. Deus está acelerando processos aqui nessa noite. Ó, tem gente que Deus está acelerando. O passo era pequenininho, e agora depois da presença, agora é saltando, agora é saltando, agora é saltando. Com a presença é diferente. O mundo olha e diz: é pesado, coloca nos carros. E Deus diz: coloca no ombro que eu te ajudo. 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 Coloca no ombro. Eu não posso mais se colocar no ombro. Eu não podia carregar o peso. Só os coatitas podiam. Só os gersonitas podiam. Só os meratitas podiam. Eu não sou da família do Gerson. Eu não sou da família do Coate. Eu não sou da família do Merari. Eu não sou, eu acredito que você também não é. Então ia dar muito ruim pra gente. Mas teve alguém que disse: vocês não podem carregar o peso da glória através do madeiro, através da madeira, mas eu posso. Vem sobre mim a madeira. Vem sobre as minhas costas. Vem sobre os Rabatacandarabá. Vem sobre os meus ombros o peso. Foi sobre os ombros de Jesus Cristo. Foi sobre os ombros de Jesus Cristo. Todo o peso veio sobre Ele. O peso do meu pecado, o peso da minha falha, o peso da minha transgressão. Eu não podia carregar a glória dele, mas a presença foi feita para ser carregada por homens. A presença, tem gente que ainda está entendendo isso. Será que você pode dar um brado de glória aí no seu lugar? Diga: a presença foi feita para ser carregada por homens. Só as mulheres, diga: a presença foi feita para ser carregada por mulheres. Só os homens, diga: a presença foi feita para ser carregada por homens, por mulheres. Já tentou. Áreas da sua vida você já tentou. Projetos profissionais, projetos familiares, você já tentou, entusiasmado em fazer a coisa certa. E talvez você até já desistiu. Você já tentou encontrar a igreja certa, entusiasmado, o ministério certo, entusiasmado. Mas parece, você talvez diga: nunca funciona, pastor. Talvez o entusiasmo está correto. A
coisa é a coisa certa a se fazer. Mas talvez você ainda não quis assumir o peso da glória de Deus. E talvez apegado a uma dor, apegado a uma frustração, apegado a uma perda, seja ela para alguns pequenas, mas para você, você sabe o tamanho dessa perda. Você sabe o tamanho do trauma que isso provocou para você. Você sabe o que você tem vivido por causa disso. E talvez alguém até te incentive a parar, alguém até incentive você a desistir. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: a casa de Obed-Edom está sendo abençoada, e a sua casa também pode ser abençoada. A casa de Obed-Edom, o gado dele está prosperando, a família dele está prosperando. Está havendo equilíbrio, comunhão, as coisas estão acontecendo lá. Mas só fazem 3 meses, mas é por causa de Obed, não é por causa da presença. O que faz a diferença na nossa vida é a presença. E Davi escolheu romper com a perda de Uzá, com a dor da rotura, do trauma, daquela experiência negativa que ele teve, e decidiu se preparar para trazer a presença para si. E talvez o primeiro passo que nós precisamos dar, como maneira de se preparar para receber a presença de Deus em nossa casa, em nossa vida, é entregar a nossa vida a Ele. É dizer, talvez você teve uma experiência cristã, mas talvez as adversidades aconteceram da mesma maneira que Davi perdeu um homem que estava fazendo a coisa certa, e você decidiu falar: não quero mais. O dom que Deus me deu eu não quero mais, eu não quero mais participar, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de igreja. São todos farinha do mesmo saco. São as nossas expressões cotidianas. Jesus trouxe você aqui nessa noite para mudar a sua história. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: meu filho, minha filha, eu sei da experiência que você teve, mas eu sou um Deus que velo pela minha palavra. Eu cumpro, eu zelo pela minha palavra, e eu não posso fazer aquilo que vai contra a minha palavra. Mas se você se submeter à minha palavra, dar um passo de fé e se preparar para o que eu tenho na sua vida, a minha presença nunca mais será tirada de você, nunca mais será tirada da tua casa, nunca mais será tirada da tua família. E eu levantarei eu levantarei da tua semente o que governará, e o seu governo não terá fim por causa da minha presença. E Davi entendeu isso, e da semente de Davi nasceu Jesus e mudou a história da humanidade. E da mesma maneira Deus pode mudar a história da sua vida. Eu quero fazer uma oração nessa noite para você que já teve: pastor, eu já tive uma experiência ruim. Eu já tive perda. Eu já me frustrei. E eu estava fazendo a coisa certa. Eu sei. Mas Deus quer transformar essa experiência de lágrimas, essa experiência de frustração, essa experiência de, seja lá qual for o sentimento que você tem a respeito dela, em um sentimento que vai fazer você saltar, em um sentimento que vai fazer você avançar, e nada vai te deter, e nada vai te deter. Por quê? Porque agora você está fazendo a coisa certa, entusiasmado, mas mais do que isso, estou fazendo debaixo da direção, da ordem e da palavra de Deus. Mas para isso eu preciso entregar minha vida, para isso eu preciso me reconciliar com Ele e abraçar essa responsabilidade de caminhar com a presença. Tem alguém aqui nessa noite que quer viver essa mudança? Davi se preparou para isso. Nós estamos no novembro da preparação. Pode ser que a primeira experiência de Davi foi negativa.
mas ele nos ensina muitas coisas. Talvez a sua primeira experiência em alguma área, ou talvez até uma experiência religiosa cristã, não foi positiva. Mas Deus te chama para um novo. Deus te chama para carregar a presença dele. E aonde a presença dele está, tudo pode mudar. Os seus projetos serão diferentes. As realizações serão diferentes. As pessoas que estarão envolvidas nesses projetos serão pessoas que Deus, meu Deus do céu, Deus está falando aqui, ó. Deus está falando, fala para quem está do teu lado, fala assim, as pessoas. Fala para essa pessoa que está do teu lado, fala as pessoas que vão te ajudar para este projeto. Deus já levantou. Deus já as capacitou. Deus já levantou os coatitas, os meratitas, os gersonitas. Eles já estão prontos, eles só estão esperando você tomar uma decisão. Quando você tomar a decisão, as coisas vão começar a acontecer, vai começar a mudar. Amizades diferentes. Pastor, eu estava acostumado com a amizade dos filisteus. Os filisteus é só as amizades mundanas. Eu estava acostumado com essas amizades e por isso eu agia dessa maneira. Pode ficar tranquilo, Deus vai trazer novas amizades e as suas ações serão diferentes. Começa mudando tudo, começa mudando de dentro para fora a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas. Por quê? Porque a presença de Deus é ela que transforma. Mas eu preciso tomar essa decisão. Tem alguém em nosso meio? Se tem alguém em nosso meio, sai do seu lugar. Enquanto o ministério de louvor vai adorando aqui, nós vamos orar por você. Sai do seu lugar e vem pro altar. Pastor, eu quero reconciliar com Deus. Eu estava caminhando distante, vez em quando eu ia, vez em quando eu não ia, vez em quando dava vontade para a igreja. Agora eu não tenho mais vontade para a igreja, mas alguém me convidou para eu estar aqui hoje. Deixa eu dizer, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para dizer para você: tem uma presença que precisa, você precisa receber essa presença de Deus. Então toma a decisão hoje, sai do seu lugar e vem pro altar, porque você vai viver algo diferente com a presença de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, Deus está falando com você. Chega de preparar os carros. Chega de depender de carros. Chega de depender de carros. Deus quer estar juntinho de você. Deus quer estar pertinho de você. Quer estar colado com você, a presença dEle. Você fala assim: pastor, eu venho na igreja, o que as pessoas vão pensar de mim?
Diga comigo assim, ó, a presença está disponível. Fala para quem está do teu lado, fala assim, ó, não faça como Saul, que não ligou para a presença. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e dependia da presença de Deus. Às vezes a gente tem essa trava, essa dificuldade. Quer compensar de mim, pastor Zé Vieira? Quer compensar de mim se eu tomar uma decisão e ir pro altar? Vão pensar que eu estou no pecado. Vão pensar que eu estou, sei lá, fazendo algo. O que será que esse irmão está fazendo? O que será que essa irmã está fazendo? Ei, não perca aquilo que Deus tem para a tua vida. Às vezes por um preconceito, eu não dou um passo de fé. Saul governou 40 anos, nunca foi buscar a presença. Até que um dia Deus disse: a minha presença não habita mais nele, eu preciso de alguém para substituí-lo. Quando Davi assume, a primeira coisa que ele diz: nós precisamos da presença. E a questão aqui não é o julgamento do erro de Davi. A questão aqui é que ele entendeu que o erro não podia pará-lo, e que havia uma graça liberada sobre a vida dele, para que ele pudesse fazer de novo, fazer direito, fazer certo e avançar. Quando nós tomamos uma decisão, um passo de fé, não tem a ver com julgamento, tem a ver com a oportunidade que Deus está nos dando de fazer de novo e de fazer diferente. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, eu oro por aqueles que ouviram a tua palavra. Me ajuda nessa noite, Espírito Santo, porque eu não posso, o meu entusiasmo não pode, a minha motivação não pode, mas o teu Espírito, a tua presença pode ir interpretar os pensamentos, pode ir interpretar aquilo que eles sentem, pode interpretar o que eles estão passando, mas não falam, pode lê-los por dentro como o homem não pode, como a esposa não pode, como o esposo, filho e filha não pode, o teu Espírito pode. Então nessa noite, em nome de Jesus, que o teu filho, a tua filha viva essa experiência com o teu Espírito Santo. Viva essa experiência com a tua presença. Que a tua presença possa ser real, que ele possa carregá-la dentro de si, porque o Senhor, através do teu filho, inaugurou para mim, inaugurou para nós um novo e vivo caminho. E eu que não era digno, e nós que não era dignos, nós não éramos, mas agora somos. Por Cristo, pelo teu sangue, nós somos sacerdotes reais, nós somos nação eleita, povo escolhido, nós somos. Então nesta noite, em nome de Jesus, que o teu filho, a tua filha viva intensamente da tua presença, não viva por entusiasmo, não viva por motivação, não viva colocando a tua presença em carros, mas viva motivado, entusiasmado pela tua presença, debaixo da tua poderosa palavra, e que a semana do teu filho e filha seja extraordinária. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação